Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. À sua disposição, chat no site da UTV, WhatsApp 974012235 e um telefone aqui em São Paulo, 5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, presidente do sindicato, presidente do Secov, é mais fácil, Flávio Amari. Prazer tê-lo aqui. É um prazer participar com vocês. Não tem problema eu dizer Secov, né? Claro, é o nome da nossa entidade. A gente, como é uma sigla muito longa, a gente abreviou para Sindicato da Habitação, que tem todo um significado por trás de tudo isso. E eu já me aproveitei dessa abreviação e anunciei como Secov. Ótimo. Como anuncia o presidente da APMEC. Muito Luiz Alberto, prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, mas eu quero até dizer que a Associação das Pequenas e Médias Empresas de Construção Civil do Estado de São Paulo, ela tem muito prazer em mais uma vez a gente dialogar aqui sobre construção civil. Agora é a época da construção civil, o emprego só se revigora, só sai desse negócio de 11, pouco de desemprego pela construção civil, não há outro caminho. É o caminho mais imediato e sempre lembrando que é a única indústria que emprega o absolutamente desqualificado. Não existe outra indústria que faça isso, a não ser a construção civil. Qualquer um pode bater na porta de uma obra Se Deus quiser, estará empregado caso haja mercado para isso. Caso haja essa obra que eu estou me referindo. Sem dúvida, sem dúvida. É isso. Caso haja essa obra. Também conosco o advogado Sérgio Jafé. Prazer tê-lo aqui, Jafé. Prazer é todo meu aí de retornar a essa casa onde só se troca ideias e sempre temos aí debates maravilhosos aí. É um prazer estar com vocês de novo. Como advogado, você é especialista em direito imobiliário e autor do livro Ser Síndico não é padecer no condomínio. Exatamente. Nós aí criamos aí uma espécie de manual para aqueles que residem nos condomínios e principalmente para os síndicos né, que os administram. E sentimos que é uma obra que esclarece de uma forma clara, com perguntas e respostas, e já estamos, inclusive, caminhando aí para a terceira edição aí do nosso livro. Antes que eu cumprimente o Calazans, hoje nós temos a figura do síndico profissional. Né? Até bem pouco tempo, só o morador exercia esta função. Melhorou, mudou a relação Na verdade é o seguinte, o síndico profissional, o próprio nome já diz, né? Ele já tem, teoricamente, ele tem uma experiência maior administrativa. Porém, há controvérsias, porque gera um custo maior para o condomínio, né? Na verdade, os síndicos condôminos exercem a função sem cobrar nada. No máximo, tem uma isenção da taxa da contribuição condominial. O síndico profissional não, ele vai receber por isso. Então, em termos administrativos, eu acho que até se torna interessante. Em termos financeiros, talvez nem tanto para o condomínio. Apenas que evita desgastes para aquele que administra o prédio e mora no prédio, né? Então, meia-noite vem reclamar com ele, 11 horas da noite vem bater na porta do síndico residente. E o síndico não residente, né, não tem esse tipo de problema, não tem esse tipo de tratamento. Com um pouco de maldade, você é síndico no prédio onde você tem aquele escritório bonito lá ou não? Não, eu já fui Só o subsíndico. É uma tarefa que não é Lá fácil. ele paga um profissional. Ele tem um síndico profissional. Não, tenha dúvida. Lá nós temos um síndico do próprio prédio mesmo, e coitado, o que ele sofre ali é brincadeira. A voz dele é bastante identificada pelos ouvintes da Rádio Trianon. Durante muito tempo participou conosco na programação, Marcos Calazans. Queridos Ancopé, que delícia estar aqui com vocês, rever esses amigos queridos. É muito gostoso estar em contato com os ouvintes da Trianon. Obrigado pelo convite, velhão. Marcos Calazans, hoje o Brasil foi surpreendido com Paulo Bernardo, ex-ministro dos governos Lula e Dilma, tendo sido preso
em uma operação da Polícia Federal realizada após desdobramento da Lava Jato. Foi detida em Brasília, no apartamento funcional da mulher, a senadora Gleisi Hoffmann. A casa dos dois, em Curitiba, a casa do ex-ministro da Previdência, Carlos Gabas, e também as sedes nacionais do PT em São Paulo e em Brasília foram alvo de buscas. Calazans também extensivo ao Flávio Amari, ao Sérgio Jafé e ao Luiz Alberto. Bom, primeiro, para mim não foi surpresa nenhuma, porque a fila é grande e vem muita gente por aí. Segundo, só para relembrar, o ex-ministro vem de sindicato, né? Ele era diretor do sindicato dos bancários, se não me engano, do Paraná. Só para relembrar também o início da coisa toda. A brincadeira gira em mais de 100 milhões e você sabe qual foi o truque? Era o seguinte: eles emprestavam, liberavam o empréstimo consignado para os aposentados, para os funcionários públicos e tudo isso. E aquilo virava uma bagunça, não conseguiam controlar, contrataram uma empresa, entre aspas. Essa empresa repassava 70% do recebido para eles. Tá? Você vê como uma coisa... Antigamente você ouvia falar em 10% de comissão, 20%, não, 70%. É. 70%. E cobravam R$1 e qualquer coisa em cima de cada contrato, sendo que com 30 centavos eles eram remunerados e ganhavam uma fortuna. Então, você veja a esculhambação no país, aonde chegou, né? É uma coisa tão desmedida. Eu fico vendo, às vezes eu fico vendo a TV Senado, e eu fico me dá vontade de entrar lá dentro. Quando eu vejo a turma do PT levantando um quadro que hoje está tudo ruim, está tudo péssimo. Porra, os camaradas acabaram com o país, rapaz. Tem cara de pau de querer pôr defeito aonde? Aonde? O país no esforço hercúleo tentando resolver essa condição horrorosa que deixaram o país. Então é isso. A dona Gleisi, né, que fica lá posando de sei lá do quê. Paladina, né? Não posso falar. E eu quero ver hoje, estou louco para ver hoje o TV Senado. Hoje eu quero assistir, se ela vai primeiro, porque ela estava no Paraguai, né? É quase o masoquismo, mas veja bem. Hoje eu quero assistir. Eu quero assistir. Já está anunciando. Não, é um Não tem jogo da Eurocopa hoje. Eu estava falando. Tem jogo... Eu estava conversando e dizendo, eu acho que esse país não tem jeito, sabe? Não, tem jeito sim. Sérgio, nós temos que diminuir o tamanho do governo, senão a gente não consegue fazer isso. A gente tem que separar as nossas associações, sindicatos, etc., da política, planejando e dando o suporte que o governo e o político possa querer ou possa ter em termos de previsão do que é melhor, do que é pior para a indústria. Por exemplo, a gente vai levar os candidatos, você precisa realizar obras de pequeno porte que atinjam a população naquilo que ela mais está sofrendo hoje em dia, que é a zeladoria, com os próprios municipais, com as ruas, calçadas e etc. É assim que a gente leva para o prefeito e tal. Mas a gente tem que sair desse negócio de sindicato, o sindicalista virar político. O sujeito fazer uma identidade, uma igualdade com a classe mais pobre, para que com essa identidade e igualdade ele possa chegar ao comando daquilo. Quer dizer, ele ser nomeado representante, né? Como o presidente dos Estados Unidos disse, cada um deve exercer o cargo naquela posição e capacidade que tem para fazê-lo. Então, o sujeito deve ser prefeito, deve ser vereador, senador, etc., ministro, se ele tiver capacidade, senão não tem jeito. E então eu acho que tem uma mudança tão grande, que eu não sei se a gente vai conseguir isso. Por exemplo, eu começava a dizer, vamos acabar com o sistema bicameral, para fazer uma coisa interessante, né? Já prejudicando o seu gosto pela televisão, acabar com o Senado, por exemplo. Aqui o sistema não precisa ser bicameral, um país pobre. Então, a partir de um certo momento de pujança financeira, a gente volta ao sistema bicameral. Vamos acabar com esse tipo de eleição. A eleição, graças a Deus, agora com a eliminação da empresa, no aspecto da eleição correta, né? Porque todo candidato diz, a minha candidatura foi financiada honestamente. Foi realmente uma parte. Agora, os outros 90% não foi. Quer dizer, então...
Eu acho que a gente precisa, Luiz, é solucionar o problema que a gente está vivendo Eu hoje. acho que num todo. É muito e não num importante que dê pedaço. continuidade, sim, aos processos, às investigações, mas, ao mesmo tempo, também, a gente pensa em como a gente pode retomar o crescimento, a economia. E a economia precisa de uma solução política para que ela seja retomada. Talvez tenha a solução A, B ou C. Eu também penso que nós temos solução, sim. Nós temos que mudar o nosso país, não temos que deixar o nosso país. E talvez numa reforma política mais abrangente, e eu não ficaria muito, Luiz, preso na receita de campanha política. Eu acho que o foco tem que ser na despesa das campanhas políticas, como foi feito na reforma política agora, diminuindo até as possibilidades de gastos. Lá para trás, 20 anos atrás, tinha aquela história de dar camisetinha, régua, lixa de unha, já está diminuindo isso. E o foco tem que ser na despesa, como também no governo federal. Nós não podemos imaginar aqui aumentar imposto no país. Nós temos que pensar em cortar despesa no país. Graças a Deus que você acredita que as despesas cortadas legalmente serão as despesas cortadas. Isso eu estou dando graças a Deus. Eu também quero Tem acreditar alguém nisso, que Luiz. acredita nisso. Porque eu não também acredito. Eu acredito eu que quero elas acreditar. aumentaram. Nós temos que acreditar. A Mas verdade é isso. impossível você acreditar numa coisa dessa se você vive num ambiente político que nós vivemos. Enquanto o Brasil não for tratado como uma empresa, Sem você dúvida, tem que reduzir sem o tamanho do dúvida. Estado. Eu acho que Sem para mim é o dúvida. primeiro passo, é Sem reduzir dúvida. o tamanho do Estado. Sem Porque o dúvida. Estado é incompetente. A conta tem que fechar, O Estado é receita e incompetente. despesa. Isso não tem jeito. Você tem que acabar com esse negócio de você ter um. Rapaz, você falar no salário, por exemplo, de um deputado. O deputado ganha muito dinheiro, ganha 12 mil reais líquido, 15 mil. Isso é um absurdo, um troço 5 desse. mil, É um ainda tem absurdo. 90 Um mil. deputado de ganha gabinete, 450 mil reais por mês, porque é quanto ele gasta, quanto ele custa. Quanto ele tira dos impostos. Não é Cada o um salário cidadão dele, daquele. é o Não, custo salário do não vale gabinete nada. dele. É, né? tem o custo do Agora, gabinete. fora isso, como é que esse sujeito pode, com aqueles 12 mil, ter a pujança que esse povo tem? Pujança esta? De vez em quando explode uma conta. Não, mas essa conta não existe. Como está sendo defendida agora a conta do presidente da Câmara? Não existe nenhuma conta em nome dele. Quer dizer, quando a pessoa fala uma frase dessa, um advogado pronuncia isso, o que é que ele está chamando a gente de imbecil? É lógico que não existe o nome dele, existe o nome da 7ª offshore que chegou nele. Tá? Mas até a 7ª offshore é fácil de chegar para trás, dando macharré nesse troço. Quer dizer, enfim. Mas quando o advogado faz uma defesa dessa, o que é que ele está dizendo? Ainda tem campo, tem terreno fértil para eu falar uma coisa dessa. Alguém vai acreditar. Porque cadê a conta em nome do não tem. É óbvio que não pode ter. O fulano recebeu tanto, mas eu não recebi. Não recebi por quê? Porque não tem uma fotografia, não tem uma escritura, não tem um recibo, uma nota fiscal, que você recebeu uma propina, isso não existe. Então, por conta disso, tem que ter uma mudança muito mais forte, muito mais pujante, muito mais, vamos dizer assim, que fere na carne. Entendeu? Nós estamos falando ali daquele negócio quando o Lula ia ser ministro, a coisa estava realmente pronta para acontecer o que você está dizendo, o Brasil começar a funcionar novamente. Por um lado, existia uma satisfação, porque o Brasil ia começar a funcionar novamente, evidentemente nos mesmos termos, e por outro, existia uma insatisfação. Pô, vai continuar tudo igual, vai ser uma pizza. E o Moro, numa atitude quase, vamos chamar de suicida profissionalmente. Heróica, ou suicida, ou como é que queira se chamar, né? No meu caso, eu chamo de uma atitude de homem. Ele simplesmente mostrou aquelas gravações. Tá? O que era aquilo ali? O que estava para acontecer para o Brasil voltar a funcionar? Isso mesmo. Então, na verdade, eu não acredito nesse funcionamento desse jeito, porque, olha, ele não tem mais de onde tirar. Os governos estaduais estão mortos. A Olimpíada é o maior exemplo disto. Nós sentamos numa mesa, São Paulo saiu de lá com 400 milhões para pagar de uma dívida extorsiva, não feita muito direita, né? E o sujeito saiu de lá com uma overprice de 2 bilhões injetado em cima de um evento de Olimpíada. Esse evento é positivo, é negativo, foi financiado particular. O estádio do Palmeiras, meu saudoso time espetacular, fenomenal, inteligente, honesto. Eu diria que há controvérsia nessa última frase. Né? Ele foi feito e rende, e não entrou um centavo público ali de imposto. Outros estados dos meus... Mas você fala de Olimpíada, só as festas e almoços feitos pelas Pelo amor de autoridades Deus. e as comitivas que foram à Eu Europa acho que não defender o tem nome do mais Brasil. Os 2 milhões não lenha pagaria, para viu? queimar para o Brasil imediatamente voltar a Luiz, funcionar. os Luiz, 2 bilhões não repõem Infelizmente, o que tem eles que gastaram. ter uma mudança grave, ou pelo menos uma grande mudança. Mas você mesmo já indicou a mudança, Luiz? Ah, tem Chamada Sérgio Moro. Sem dúvida. É um caminho novo para o país que
nunca se imaginou chegar nisso. Graças É, a quem Deus. imaginaria Ah, 3 anos atrás, nós Você estávamos está até muito comentando. pessimista, Luizão. Mas, meu amigo, quando eu vejo o Não. Supremo voltar ao processo e retirando as gravações, imaginando que aquilo ali é um ato desleal, desonesto, Exatamente, concordo. imbecil, etc, 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 quando na verdade é o inverso. O ato é o que está contido naquelas Que gravações. exteriorizou o crime, concordo contigo. É um absurdo um troço desse. Exatamente. Você fica desanimadíssimo. Mas né? apesar do absurdo, está caminhando, está se levantando Graças tudo. a Deus, também E não é nós tanto vamos partir assim. para um Brasil novo. Já vai demorar um pouco. Não é um ritmo que a gente gostaria. Mas esse país não tem jeito, rapaz. Ninguém conseguiu derrubar até hoje com tudo que fizeram. E não vão derrubar nada. Flávio Não vão. Amari, presidente do Secov, Sindicato da Habitação de São Paulo. Há 5 anos você preside o Secov. Né, e, 5 meses. Desculpa, 5 meses preside o Secov. Não é? A minha vontade é que você permaneça bastante tempo. Já tem Fui Com bem, certeza. Já tem um Foi- nome. Você foi ligeiro. Você hein? imagina que o sujeito com 5 meses tem uma realização tão profícua que Luiz, nos fui aparenta Luiz. ser Ei, 5 anos. Luiz, fui bem no meu remendo. Sem dúvida, sem dúvida. Mas é Eu bom melhorei contar com ainda seu mais. apoio também, é verdade. Já existe um lobby aqui. Quando você fala em alternativas para enfrentar a crise, que alternativas você vê? Novos nichos de mercado? Quais são as alternativas? No Secov a gente tem o histórico é que o presidente também ele se renove. Isso é positivo até porque a gente tem a presença de todos os ex-presidentes. Todos juntos me ajudam, estão disponíveis, participam efetivamente. Então, não tenho a ambição de ficar todo esse tempo, não. Até porque é muito difícil. A representação nossa é muito grande, o ciclo de representação é muito grande. A gente, desde loteamento, incorporadora, são mais de 80 mil empresas no estado de São Paulo. É o maior da América Latina em representação. E acredito, também como você colocou, de que a saída da economia, da nossa crise, passa pela indústria imobiliária, como forte geradora de emprego, de renda, de impostos. E também a gente pode, através dela, resolver o problema principal que a gente tem de déficit habitacional de milhões de habitações que a gente precisa ser produzida no Brasil. E tem outros caminhos também, a gente pode, sim, trabalhar em outros nichos, como você colocou, seja de idosos, de estudantes. Então, não depende somente do Minha Casa Minha Vida, que é muito importante para o setor. O novo presidente interino ainda, e a gente espera que em agosto seja consolidado isso, mas já disse a importância que tem esse programa habitacional para o país, para a economia e principalmente para aquele cidadão que precisa da casa própria, o sonho realizado da casa própria. E nós, enquanto empresários, nós temos que manter essa posição nossa, não partidária, mas política. A gente tem que tomar posicionamentos políticos, a gente não pode ficar omisso ao processo. Nunca partidário, mas sempre político, na minha opinião. A gente tem que ter a liberdade de colocar a nossa posição, defender o nosso setor, defender o que a gente acredita que seja melhor para o país. E a dificuldade nossa maior hoje é o mercado. Nós estamos com recordes negativos de todo o histórico de lançamentos, de vendas. Está muito difícil produzir nesse ambiente de incerteza, que já mudou, é verdade. Nós já estamos no momento de inflexão da curva. Já inverteu o processo de confiança, de expectativa. Quando a gente teve aquela votação no mês passado do impeachment da presidente, do afastamento, os empresários, os consumidores já mudaram. E a gente já sente hoje nos nossos plantões e vendas, os clientes indo para lá, olhando e começando a pesquisar, fazendo propostas. Então, a gente sente uma melhora no ambiente. Mas ainda precisa ser consolidado isso. Esses números talvez são um mês reais? Queda de 35% em lançamentos, queda em 6% de vendas? É verdade. São verdadeiros, são sub... Nós tivemos um recorde negativo histórico de 171 unidades lançadas na cidade de São Paulo no mês de fevereiro. Nós nunca, na história do nosso índice, a gente teve um indicador tão baixo de quantidade. Imagina numa quantidade, uma cidade que precisa de 30 mil lançamentos para suprir a demanda, a necessidade, e lançar 170 unidades na cidade de São Paulo. As vendas só não estão caindo tanto porque muitas empresas fazem um esforço maior, até aceitando algumas propostas, vendendo muitas vezes até abaixo do próprio custo, para girar, fazer frente às despesas que tem, a tentar manter um pouco de emprego, mas está muito difícil, não só para o nosso setor imobiliário de maneira geral, mas para toda a economia do nosso país. Claro. O Luiz foi reeleito presidente da APMEC. Teve uma Foi cerimônia lá. muito bonita lá na inauguração Ah, da nova sem sede. dúvida. Tive o privilégio de participar diretamente, a palestra do Gustavo Loyola, e novo espaço e nova administração.
Isso, é nova, assim, que eu não sou novo ainda, estou com 64 anos, né? Mas eu acredito, Zancuca, demais na indústria da construção civil. No caso das pequenas e médias empresas, elas não têm uma grande interferência na construção para a incorporação, que é o caso do Secov. Elas Que o são Flávio mais, Amari está se referindo sem dúvida. construção Houve de realmente habitação. nesse setor um terrível coincidência de crise com uma superoferta gerada pelo afã, pelo crescimento. Quando você desenvolve na construção civil alguma coisa e sobe, começa a crescer, vender, a venda imobiliária é muito boa. Ela passa por vamos dizer assim, ela acelera e não consegue desacelerar, porque você está construindo um empreendimento imenso, com um custo muito grande, você tem uma estrutura para fazer aquilo, enfim, tem todo um setor envolvido, uma indústria envolvida naquilo que não dá para desaquecer de uma hora para outra ou adivinhar que vem uma crise por aí, ou etc. Então, eles sofreram bastante. Na construção civil de pequena e média empresa, ela é baseada quase que 95% em governo. Então, é um empreiteiro de obra pública, ele trabalha para o governo. E sendo pequena e média, ele trabalha na pequena obra. Isso, para mim, essa crise das grandes empresas, dos grandes investimentos, nós tivemos a Copa do Mundo, tivemos o pré-sal, tivemos a Olimpíada, tivemos as commodities subindo, gerando despesa, renda para que se fizesse a ideia de uma grande necessidade de obras de infraestrutura, e as grandes empresas de obra pública tiveram realmente bastantes contratos, e foi tudo isso que a gente está vendo aí a cenário. A pequena e média agora é a vez dela, porque essas grandes obras não têm mais dinheiro e vai ter dinheiro para isso daqui a 10 anos, vai voltar esse boom de grandes obras. Tá? Então ela está com grande esperança agora. A pequena e média empresa não como eu posso dizer, sublocada pelas grandes Graças a Deus, essa foi a grande coisa que a APEMEC até levou um susto pela quantidade de associados, né? Como é que você cria uma associação, cresce na velocidade que a gente cresce, e hoje tem quase 300 associados. Né? Ela conseguiu incutir tanto no governo, fazendo a ele ver que isso não tinha futuro, e na própria empresa, capacitando a empresa a ela ter a contratação direta. Então, essa subcontratação hoje em dia não existe mais. Ela é quase exígua. Tá? No setor imobiliário, ela já não existia, tá? Existia a subcontratação de serviço específico, elevador, esquadria, etc, etc. Mas não existia, é a própria empresa que tem a construtora que faz. Aí, no governo, para obras de governo, por exemplo, o estádio do Corinthians, o nosso rival. Está se referindo ao Invejão, é isso? É, aquele estádio horroroso. Então, aquele estádio horroroso, lá dentro chegou a existir 180 subcontratadas, algumas inclusive em regime escravo. Quer dizer, você fazer subcontratação onde o repasse é 50% do recebível, 30%, 40%. Então, a associação... Mas e o reflexo desses escândalos todos envolvendo grandes... Aí é onde a pequena e média começa a ter a sua oportunidade, porque mesmo com a redução da verba de investimento, ela consegue ainda ter uma quantidade para as pequenas e médias obras que ela se dá muito bem. A pequena e média, eu acho que o ano dela de 2017 vai começar a ter um grande crescimento e quantidade de contrato, etc. Por quê? Porque a pequena e média ela não vai para o setor imobiliário, ela fica na obra pública. Como é que é o nome do estádio que você disse? Invejão. Nós temos inveja da inteligência do sujeito aplicar. Por exemplo, num primeiro orçamento de 250 milhões de reais, virar e fechar no final, subtraindo-se as obras de periféricas, de 1 bilhão e 200. Isso com 0 centavos dos torcedores do Corinthians ou de qualquer inteligência administrativa empresarial. O que não ocorreu no super, no maravilhoso, no magnífico, no fenomenal estádio do Palmeiras. Eu acredito, sim. Diz que o a Palmeiras no paixão G4 faz, é igual uma vaca no telhado. Ninguém sabe como subiu, mas sabe que em algum momento ela vai cair. Isso é o desejo, mas talvez dessa vez não se... Mas é para descontrair. Eu posso fazer só uma... Eu queria fazer uma colocação para os senhores daí
Que ontem o Corinthians perdeu, seria isso? Fazer só uma colocação, saindo um Perdeu de novo. Saindo muito do aspecto aí futebolístico, eu queria fazer uma indagação para os senhores da Constituição Civil. Eu, como advogado, estou ficando um pouco estarrecido com decisões judiciais que estão determinando a devolução em caso de inadimplência de condôminos, de compradores, de compromissários compradores, das unidades à construtora, e a construtora é obrigada a devolver 90% e agora, inclusive, bancar a verba de comissão. Ou seja, na realidade, isso, ao meu ver, veja, eu trabalhei antes do Código do Consumidor para algumas construtoras e, na época, lógico, o consumidor perdia tudo o quanto havia pago. Agora não, agora eu acho que está havendo um exagero. Na época eu acho errado, inclusive eu mesmo advoguei e cheguei a tirar imóveis de pessoas que já tinham 80% pagos à construtora e perderam os seus imóveis e não teve devolução alguma, que isso era uma solução, na minha época, que existia, era um caminho que eu considerava absurdo, mas a gente, lógico, estamos advogando para a construtora, nós vamos defender a construtora. Porém, eu acho que agora a coisa inverteu de uma tal maneira que eu acho que a construtora agora está sendo aí estuprada. Né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Porque é um absurdo você dar um prêmio à inadimplência. Na verdade, Sérgio, existe a falta de uma regra clara, em nível federal, obviamente, em que defina a regra do jogo. Então, o Código do Consumidor fala, artigo 53, o consumidor não pode perder tudo num caso de distrato. Exato. Mas não fala quanto. Existem projetos de leis, a gente tem acompanhado um projeto de lei, por exemplo, no Senado, do senador Romero Jucá, tem algumas emendas, inclusive, da Marta Suplicy. A gente tem conversado com eles, com os senadores, também no Congresso, na Câmara Federal, discutindo e tentando criar uma regra para isso que seja justa. As sentenças que estão sendo dadas hoje, muitas vezes não são justas. Exatamente. E tem prejudicado não só a empresa, mas toda a estrutura de uma incorporação que, por patrimônio de afetação, tem os recursos vinculados para que seja construído aquele edifício, muitas vezes pode prejudicar, dependendo do nível do extrato, que tem chegado em 30%, 40% em alguns edifícios, pode prejudicar, inclusive, a entrega da própria obra para os outros consumidores. Exatamente. Então é importante que exista uma regra para que as empresas, quando façam a venda de uma unidade, incorporadoras ou loteadoras, saibam qual vai ser o critério numa hipótese do banco não acontecer no financiamento, do cliente perder o emprego, e que ele não entenda que aquilo ali é uma opção que ele pode ou não exercer a compra no futuro, mas é um contrato que tem que ser obedecido. Então, acho que a falta é uma regra para que a gente... E no caso... Eu acho que cria uma insegurança, só para terminar, cria uma insegurança, né, para o setor. Muito grande. Para os consumidores. Cria insegurança para todo mundo, porque muitas das vezes também é prometida a obra para 2 anos e entrega em 5. E... Como é que faz? E todo mundo perde, porque quando você demora mais para entregar... É uma esculhambação geral, né? A demora da entrega... Agora não está acontecendo mais isso, porque isso aconteceu muito naquele boom de 2009, 2010, em que não tinha nem capacidade de entrega de material. E todo mundo perdia, porque a incorporadora também, quando atrasa um dia ou dois, também tem que manter aquela estrutura e perde com isso. Então, o atraso de obra é uma coisa que é muito ruim. Não é mais o problema de hoje. O problema maior talvez seja as rescisões contratuais e que podem, no futuro, talvez até trazer problemas para as empresas e para aqueles consumidores que estão naquela incorporação se o nível for muito alto. E essas decisões foram muito injustas. Como toda quinta-feira, a nossa parceria com a FIPESP, a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Zilka Fialho. Boa tarde, Zilka. Boa tarde, Zacopé. Boa tarde, ouvintes e debatedores do Gente que Fala. Zilka, você que é supervisora de marketing da FIPESP, eu gostaria de abordar contigo hoje o assunto saúde, já que nós temos aí esta parceria e sempre orientando os associados da FIPESP, e um assunto que é sempre comentado, enxaqueca, um dos tipos de dor de cabeça mais incapacitantes, que atinge até 25% das mulheres e também 10% dos homens. Zilka Fialho, como reconhecer uma crise de enxaqueca? Olha, Zacopé, segundo o neurologista Leandro Teles, que é especialista em doenças e distúrbios neurológicos, esse tipo de dor normalmente
normalmente se projeta de um lado só da cabeça e é de forte intensidade e possui característica pulsátil, como se fosse um coração que estivesse batendo dentro da cabeça. Além da dor, a enxaqueca também pode vir acompanhada de náuseas, intolerância à luz, ruídos e a odores fortes. Sem medicamentos, uma crise ela pode durar até 3 dias seguidos e ser muito incapacitante. A pessoa com enxaqueca apresenta pioras quando se movimenta. Por isso, procura ficar em repouso em lugares escuros e silenciosos. E como não bastasse toda essa enxurrada de sintomas, algumas pessoas ainda têm manifestações neurológicas que antecedem a crise, chamadas de aura, pontos brilhantes na visão, formigamentos, vertigens e outros sintomas. Zilka, existe uma explicação por que esse tipo de dor de cabeça acontece? Olha, a predisposição à enxaqueca ela é determinada geneticamente por diversos genes que geram graus variados de tendência. Essa tendência genética ela irá se apresentar mais ou menos a depender de fatores ambientais como oscilação hormonal, alimentação, privação do sono, estresse, sedentarismo, calor excessivo, entre outros fatores. A dor ela é provocada por uma mistura de inflamação e dilatação das artérias, que é sentida de forma intensa por um sistema de controle de dor ineficiente. Por isso, o tratamento da enxaqueca é dividido em medidas comportamentais e medicamentosas. É fundamental conhecer os gatilhos e evitá-los na medida do possível. Zilka, é real a informação de que a enxaqueca piora no verão? Sim, é real. Essa é a pior estação do ano para os portadores de enxaqueca. Nessa época, as crises elas podem se agravar em frequência, duração e intensidade. Os fatores de piora eles são variados e vão desde o efeito direto do calor até a mudança no estilo de vida rotineiro, por conta das férias e viagens. O excesso de sol, por exemplo, pode levar à alteração do calibre dos vasos e predispor a uma crise, tanto pelo calor como pela desidratação. E, além disso, a alteração do sono para mais ou para menos, alimentos gordurosos, excesso de álcool, especialmente o vinho tinto, são outros culpados potenciais pela piora sazonal. E existe uma forma de se combater os fatores que ajudam a desencadear as crises? Olha, são vários os gatilhos conhecidos que levam à dor, e cada paciente apresenta tendência para um conjunto deles. Por isso, quem sofre de enxaqueca deve estar atento às situações para as quais se mostra mais sensível. E com a ajuda de um médico especialista, as crises serão controladas e a cura é sim possível. Zilka Fialho, agradeço tua gentileza mais uma vez com o Gente que Fala. Uma boa tarde. Boa tarde, Zacopé. É a nossa parceria com a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, a FIPESP, toda terça e quinta. Gente que Fala retornará em instantes. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero o mundo consciente. Nós ajudamos a mudar! E você? A onça-pintada é o maior felino das Américas. Classificada como vulnerável na lista de animais ameaçados de extinção, a espécie se encontra em uma situação crítica e pode desaparecer em poucos anos. Pensando nisso, seguindo os mesmos passos de atuação, a Amparo Animal passa a amparar o segmento Animais Silvestres para mudar a dura realidade em que eles se encontram. A devastação do habitat das onças é crescente. E com isso ocorrem diversos acidentes a esses animais que são resgatados e permanecem no programa de reabilitação,
aumentando significativamente o número de animais vivendo em cativeiro. E a associação escolhida para receber todo o suporte é a Mata Ciliar, que atua como centro de reabilitação de animais silvestres. Com recursos limitados, fazem o possível e o impossível para dar uma condição mais próxima do adequado a esses seres negligenciados pela sociedade. Mas, infelizmente, os custos são altíssimos e o cenário atual não oferece o bem-estar animal. A maior preocupação no momento é transformar a ala onde são mantidos os grandes felinos, animais que precisam de espaço e de atividades constantes para não se estressarem. Nosso maior desejo é construir um recinto modelo para alguns desses animais, para que eles tenham a chance de serem reabilitados para possível soltura e assim ganhar a tão sonhada liberdade. Alguns, infelizmente, nunca mais retornarão ao seu habitat e passarão a vida em confinamento devido aos maus tratos severos sofridos. Para esses, queremos ampliar, reformar e enriquecer os recintos atuais, para assim viverem de forma mais digna. Para salvar essas espécies tão importantes para o equilíbrio do nosso ecossistema, precisamos nos unir. Vamos todos construir o projeto Toca da Onça e fazer com que ele seja um exemplo para o Brasil e para o mundo. Sonho que se sonha junto é realidade. Faça parte desse movimento do bem. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog e conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Participando desta edição, o presidente do Secov, Flávio Amari, o presidente da APMEC, Associação das Pequenas e Médias Empresas da Construção Civil do Estado de São Paulo, Luiz Alberto de Araújo Costa, o radialista, meu querido Marcos Calazans. Aliás, no Tucuruvi você tem ouvintes fiéis, a dona Cleide Carvalho e o João Carvalho são teus ouvintes. A família Carvalho, gente de primeira. E a dona Cleide cobra a tua ausência no rádio. Não, nós vamos voltar, Cleide. A gente volta, calma. Que bom, Se Deus que quiser. bom, que bom. E também conosco o advogado Sérgio Jafé, que é especialista em direito imobiliário, autor do livro Ser Síndico Não é Padecer no Condomínio. Onde é que a gente acha o teu livro? No condomínio? Não, nos condomínios você não acha, só acha com o síndico. Mas nas principais livrarias de São Paulo, no Brasil, estamos tendo aí, graças a Deus, uma excelente aceitação. Por quê? Porque as questões condominiais, elas afetam a todos que residem em condomínio. Inclusive condomínios verticais, horizontais. E o que ocorre? São dúvidas sempre recorrentes que levam a discussões, sabe? Cada condomínio é uma microcomunidade. Então, o que acontece? Você vai ter ali uma série de desavenças, de concordâncias e o que de dá mais reformas. problema no condomínio? Olha, Garagem, animais... E barulho. Condômino. A gente diz... Condômino. Na época de férias, crianças. Crianças, cachorros, calote, Inadimplência... carros. Por quê? Porque carros envolvem garagem. O calote envolve a inadimplência, que hoje é violentíssima. Aliás, há muitos anos, desde que reduziram a multa de 20%, 10% para 2%, aumentou muito. Já era grande na época e aumentou mais ainda. Então, temos questões de barulhos, discussões, reformas, fechamentos. Você disse que reduziu a multa, não é? Mas os condomínios continuam adotando uma multa mais elevada do que a... Não, na verdade não. Na verdade são 2%. Eles podem. 2%, não Mas pode ser se a além disso. convenção Não decidir... pode. Não pode porque o Código Civil é uma norma de ordem pública que, quando ele foi editado em 2002, alterou. Eu acho que alterou para pior. Podemos ir lá, sim. Porque qualquer condômino que estivesse sendo multado em mais de 2% vai à justiça e vai ganhar. Qual é a diferença de convenção condominial e regulamento interno?
Na verdade, um complementa o outro. A convenção condominial é a constituição do condomínio, tá certo? Que estabelece todas as normas para a condução e funcionamento do condomínio. O regulamento interno, na verdade, é um regramento que vai executar aquilo que está efetivamente na convenção. Lógico, fora questões de inadimplência ou de pagamentos, o restante é regido pelo regulamento interno, regula como se conduz o condômino dentro do condomínio, principalmente, especialmente nas áreas comuns. Flávio Amar e também Luiz Alberto, mas extensivo a todos. O Flávio já fez referência a isso, o Luiz também. Essa nova administração, vamos colocar assim, no Brasil, né? Porque é interino, não é interino, né? É provisório, não é provisório. Não, provisório não é interino. Não, você ouve de tudo. Provisório é algo que se coloca, mas que se vai tirar. Você ouve de tudo. Interino é aquele que está porque não tem. Mas os que querem que saia dizem que é provisório. Ele vai ficar pouco tempo ali, é provisório, coisas desse tipo. Pode até querer, mas não é. Mas... Agora, você falou em Flávio, toda vez que fala em Flávio, nosso presidente do Secov, eu fico incitado. E ele falou em condomínio. Existe um pequeno condomínio ali em Perdizes, né? São centenas de unidades. E o sujeito entrega no prazo previsto, organizado, bonito, lindo, tudo que você imaginar. Aquilo teria a obrigação de ter sido um sucesso de venda e seria um sucesso de pré-venda, se nós estivéssemos em outra época. Aí o que é que acontece com o cidadão dono daquilo ali, o incorporador? Ele paga o condomínio. Ora, mas se eu não tenho ninguém morando lá, eu não tenho ninguém utilizando água, esgoto, as dependências sociais, esportivas e nada. Como é que eu pago esse condomínio? É uma novela para esse incorporador entrar num acordo com tudo isso. Então é mais um problema para o Flávio. Você falou em condomínio, eu me lembrei disso, Flávio. Na verdade, eu acho que é importante. A água, por exemplo, teve um projeto aprovado ontem, até no Congresso, obrigando em 5 anos todos os condomínios do país a terem um medidor individual de água, o que é justo. Ótimo. Agora, o fato de pagar ou não pagar, eu pessoalmente acredito que aquela pessoa que tem aquela unidade tem que pagar, tem que vender rápido, até porque se não vender tem esse custo de manutenção, de IPTU, de condomínio e outros custos que tem que pagar. Até porque é uma despesa que tem que ser rateada. E incentiva também os próprios incorporadores ou loteadores dentro de loteamentos fechados também a fazerem as vendas dos seus terrenos ou das suas casas ou dos seus apartamentos. Agora, voltando no assunto que você começou da interinidade, eu acho que o que a gente precisa no nosso país é sair logo disso. A gente precisa ter uma luz e precisa que o governo seja o presidente de verdade e não um presidente interino. A mudança já deu, como eu coloquei na primeira parte do nosso programa, uma inversão de expectativa. As pessoas, na segunda-feira, posterior à votação do impeachment na Câmara, acordaram diferentes. O país acordou com expectativa renovada. E eu acredito que vai acontecer a mesma coisa também, mas essa prorrogação do prazo, agora me parece que já ficou para a segunda quinzena de agosto a votação no Senado, é muito ruim para o país. A gente precisa encurtar o mais rápido. O que eu quero colocar é que quando se fala de atitudes do governo, não é palpável qualquer atitude do governo, não é, no sentido de melhorar gastos do governo. O que a gente sente imediatamente é quando o governo reajusta a luz, reajusta os seus produtos, não é? Mas quando diz que vai cortar gasto, a gente não vê nada. Então, essa expectativa de melhora, vocês são empresários, acho que vocês podem descrever melhor o cenário, essa expectativa eu fico imaginando até onde vai. Eu acho que a gente tem que dividir em 3 blocos, aí, se a gente olhar essa presidência como um todo, que foi até a votação do impeachment, o período em que a presidência foi ocupada de forma interina e pós, ou seja, depois de ser consolidado. Não chegou ainda. E cada momento tem a sua particularidade. Talvez a preocupação agora ainda é uma articulação política para se viabilizar essa aprovação no Senado. Acho que o interino está engessado. E é ruim para nós. Embora já tenha dado alguns sinais de diminuição de ministério, essa legislação nova proposta dos cargos não serem ocupados só de forma política, mas tem que ter uma capacidade técnica comprovada para ocupar alguns cargos em algumas áreas do governo. Após a votação, e é por isso que eu me preocupo e acho ruim esse prazo tão longo, de mais de 3 meses,
meses, embora a legislação e a Constituição falem em 180 dias, é muito ruim para nós, enquanto brasileiro ou cidadão, não ter essa definição. E tenho certeza que após a definição da votação, e eu pessoalmente espero que seja, e o Secov foi uma das entidades que se posicionou a favor do impeachment, por acreditar que a solução do país passa por isso, não é a solução, mas passa por isso a solução do país, em que a gente tenha, sim, uma força da equipe econômica e decisões políticas que enfrentem esse orçamento nosso, as despesas do nosso orçamento, não focando, como eu disse também, em aumentar impostos e em receita, mas sim em cortar o tamanho do Estado, que não pode ser... É isso que a gente não vê. Mas eu acredito que após agosto a gente vai ter que ter isso. Eu, cidadão, não vejo esse corte. Mas no nesse Estado. momento não dá para fazer, Zé Copé. Esse momento estão dependendo de 2 votos do Senado. Exatamente. Não dá para mexer muito, é complicado. A gente não vê. Mas Nós não dá para ver agora. Cortando É o que ele onde? falou, é depois de decidida. Na cabeça, Eu acredito, e a equipe, eu tenho tido contato com... Eu estava em Brasília agora, conversei com ministros, estive na Câmara, conversei com deputados, a gente sente a vontade, mas também, ao mesmo tempo, a gente, até como ser político, a gente como cidadão, a gente tem que imaginar também que precisa, para solucionar um problema, resolver outro primeiro. É isso aí. E a gente precisa resolver esse problema no Senado e essa votação acontecer para que possa se colocar, até porque se não se colocar em prática o que está sendo colocado, o governo não vai se sustentar também. Isso mesmo. Porque a economia não vai ser retomada e a política não vai deixar acontecer isso. Então, isso mesmo. eu acredito que os políticos sabem disso. Porque se nós sabemos e não somos, imagina eles que são e sabem. Então, eu acredito que vai ser, sim, enfrentado essas despesas. Está muito Não, calmo. eu só acho que ninguém sabe a galinha ou o ovo, né? Para ter ovo precisa da galinha, mas para a galinha existir eu preciso do ovo. Na verdade, eu acho que a paralisação do país, das ações de industriais, etc., não passa só pela solução. Por quê? Quando a gente amanhece o dia, a gente já tem um novo preso, um novo engodo, um novo... A gente vive morrendo de medo que alguém mexa em fundo de pensão, morrendo de medo que alguém mexa no investimento do BNDES, não muito digno. A gente vive morrendo de medo de vários outros setores que a gente pode achar o petrolão como uma bobagem. Civil, mas o governo agora está indo em cima da agricultura para poder suprir a Previdência. Você já imaginou uma coisa dessa, se mexer numa questão previdenciária, não no caso da previdenciária de aposentadoria ou de assistência médica, mas sim da previdenciária do que se fez com esse dinheiro anteriormente, a inteligência ou não disso. Por exemplo, o Fundo Rural é uma coisa maravilhosa, né? O sujeito nunca contribuiu absolutamente com nada e quando ele, por morar no interior do Brasil e não numa capital, merece a aposentadoria dele até a morte. Quer dizer, será que alguém fez conta desse troço? Né? Lógico que não. Então, é muito difícil você imaginar que o Brasil está numa posição de se resolver na hora que a resolução política de continuidade da administração política ficar normalizada. Isso não acontecerá. Por quê? Porque, infelizmente ou felizmente, o processo de verificação de tudo que estava errado está nascendo, começando. E ele não vai parar, a não ser que se diga abertamente, eu quero que pare com isso. Eu estou satisfeito com o que se viu até agora, com o que se fez até agora, com o que se implantou, com a mentalidade que se mudou, que não se mudou, e eu quero que pare. Aí sim a política começa a mexer. Agora, como é que um senador, um deputado, um presidente ou um governador pode mexer quando ele olha e vê uma situação dessa? Amanhã o preso sou eu. Amanhã o preso é o sujeito que eu estou pedindo um voto num projeto importante. Mas não é isso que o país quer? É Calazans, isso que o povo quer, pô. Calazans, para você, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta se é possível que a delação do Marcos Valério atinja o PSDB. Claro que é. É óbvio. Claro que é. Ele foi o cara que engendrou a confusão toda lá, sabe de tudo e vai contar. E tem que contar. E agora o avião do nosso quase presidente da República. Cadê o avião? Quem é que financiou? Quem pagou? Quem não pagou? Como é que está a situação? Está preso o cidadão dono, quer dizer, aquela história do advogado que vai lá e acha a conta. Ele não é dono, é lógico que não é dono. O dono é o quinto sujeito laranja.
E um dos empresários foi encontrado morto ontem lá em Recife. Aí como é que fica? Fica um país novo que está crescendo agora, que E está vamos surgindo. esperar bastante, viu? Para Pode funcionamento esperar que perfeito, vem vamos coisa esperar boa aí. bastante. Flávio Amari, o Ricardo do Butantan pergunta a sua avaliação sobre o projeto Singapura. Nossa, isso é bastante antigo, mas foi uma sugestão do Secov. O Secov participou até lá para trás, nos anos 80, final dos anos 80, início dos 90, até numa viagem para Singapura e trouxe o projeto sugerindo para a cidade. Agora, Foi ideia do obviamente, Secov? Não. Foi, Não, espetacular ideia. Foi sugestão, como também foi o Minha Casa Minha Vida. Nós construímos o projeto Minha Casa Minha Vida também dentro do Secov. Ou seja, a nossa entidade é uma entidade que busca... Mas o objetivo é esse, né? Que haja uma buscar integração. não só no estado de São Paulo, mas com mais de 10 parcerias internacionais em que a gente tem vários cantos do mundo, buscar algumas informações, legislações, tecnologias e trazer para o nosso uso aqui, não só na cidade de São Paulo, mas para o nosso país. Então, como uma rede de relacionamento muito forte, o Secov traz sugestões para os governos municipais, estaduais e federais, com essas experiências que tem internacionais. Algumas têm mais sucesso, outras têm menos sucesso, outras, eventualmente, quando tem um pouco do envolvimento político ou público, pode atrapalhar um pouco, desvirtua eventualmente aqui ou ali, mas a ideia, o conceito, a gente busca trazer de forma positiva Essa de outras parceria regiões. com a Secretaria de Segurança que o Secov renova. Isso é muito importante para os condomínios, como a gente estava colocando aqui agora dos síndicos. O Secov busca trazer o que puder fazer para uma sociedade melhor. E nós tivemos ainda na secretaria, quando o secretário ainda era Alexandre Moraes, colocando isso, a gente já tem essa parceria desde 2004, em que a gente busca, através de palestras para síndicos, porteiros, zeladores, em conjunto com a Polícia Militar, mostrar a importância que tem da preocupação não só de ter uma câmera que funcione, mas um cidadão que está lá, que ele seja atento e saiba das regras, para que ele possa evitar os arrastões nos condomínios. Seja preparado, isso funcionou muito no estado inteiro. Eu mesmo participei de dezenas de palestras dessas, junto com a polícia, para porteiro, para síndico, para zelador. E, além disso, agora, essa parceria, Zancopé, também é para integrar as câmeras dos condomínios que observam, ou seja, que vigiam a parte externa do condomínio, com o sistema de técnica do Estado de São Paulo. E esse foi um dos objetos da nossa parceria e acordo de cooperação entre a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo com o Secov. Eu estive na sexta-feira ou na quinta-feira no gabinete do secretário assinando essa parceria para que a gente possa fazer essa aproximação dos mais de 40 mil condomínios, mas agora, no primeiro momento, da cidade de São Paulo, com a Secretaria e com a Polícia, para que, de forma integrada, as câmeras possam auxiliar a Polícia, assim, a Secretaria, a identificar riscos e, posterior, até, eventualmente, algumas ações, não só nos condomínios, mas nas vias públicas da cidade de São Paulo e do Estado de São Paulo. Calazans, o assunto hoje na Europa é a saída ou não, ou a permanência do Reino Unido na União Europeia. Olha, é um assunto perigoso eu digo, porque ninguém sabe quem vai vencer essa guerra aí. E não se sabe projetar o futuro. É uma incógnita, qualquer que seja o caminho. São 27 países que fazem parte desse conglomerado. É muita gente. Porque se fala diretamente em Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, mas o Reino Unido não é só isso. Não, isso são é 20, só a ilha. Não, isso é só a ilha, são 27 países. Não, 27 países que compõem. Sim, o Reino Unido. Que compõem a unidade europeia. Ah, sim, O Reino Unido é só isso. O Reino Unido é só isso aí. Estou fazendo confusão. Então, é uma situação que a gente não sabe as consequências. Ninguém é capaz de prever. A tendência, eu estava ainda lendo hoje, a tendência é que se mantenha o status quo. Uma pequena margem deve vencer a ideia de continuar. Graças a Deus, né? De continuar, porque é uma bomba que aqui você não no sabe. Brasil teve um negócio desse chamado Reino Unido do Rio Grande do Sul. Ele imaginava-se prestigiado pela sua inteligência, pujança, indústria, comércio, principalmente agricultura e pecuária, e imaginou-se separar do Brasil, porque o Brasil era uma carga para ele.
Mas isso hoje serve de piada, mas já existiu isso. Então o Reino Unido está pensando isso. Não existe mais desglobalizar. Existe sim, quanto mais globalizar. Não tem mais Eu o acho que que se o problema, fazer. na minha opinião, que deve estar tornando essa disputa mais acirrada, acho que é a questão dos imigrantes. Não, né? também. Eu acho que isso inflou Fundamental ao desenvolvimento do Reino Unido. a questão O que precisa, ao invés de discutir a questão do imigrante como sendo vetar ou permitir a entrada, é regularizar e organizar isso. Por exemplo, se o imigrante está saindo de 3 países, é óbvio que é muito mais barato investir no que porque ele está saindo desses 3 países, no caso, coincidentemente, um é fome e os 2 outros é guerra civil, ver o que se faz para resolver isso. Agora, quando a pessoa imagina fazer isso, pensa que é melhor fechar uma fronteira para que não entre aquele cara ali. Isso é uma ilusão. Acho que é um dos problemas, sim, a imigração, mas eu acredito que o principal é a economia. É o problema Para financeiro. mim, eu acho que é isso que move. E eu também espero, até porque é positivo para o mundo, de maneira geral, a permanência, sim, Sem que dúvida. sejam votados. Hoje que está sendo voto, se não me Hoje, engano, hoje. que eles demoram um pouco mais, talvez, do que a gente, com a nossa tecnologia aí, mas... Amanhã a gente já sabe o resultado. Mas eu acredito que é fundamental para o mundo que eles mantenham. Mas o que mais move ali, na minha opinião, é o ponto de vista econômico. E essas crises todas que a gente viu acontecer em vários países europeus e que poderiam, eventualmente, contaminar a zona do euro como um todo. E eu espero também que os cidadãos ali, votantes, eu não sei como é que é o critério do voto do plebiscito, se é obrigatório ou não é. Não, mas não é eu espero obrigatório. que- Não é não obrigatório. é Espero que obrigatório. aqueles que acreditam que é importante permanecer na zona euro, que eles vão para a urna hoje e que votem favorável à permanência para o bem do mundo, na verdade, de maneira geral. Nós estamos no final do Gente que Fala. É um bom momento para comprar imóvel? Eu acho que é o Sim, melhor é o melhor. momento. Porque Pelo amor quando de tem Deus. mais gente vendendo Sim. do que tem gente comprando, Maravilha! e não é um dia, Não, é e um eu período. Porque Sim. a gente tem hoje muitas empresas, muitas pessoas querendo vender e por falta de confiança, poucos querendo comprar. E qual o melhor momento para você fazer um negócio? É quando tem menos pessoas querendo fazer aquilo que você acha que deve fazer. Então, E o governo se tomar prejudica- decisão Como é? agora... Como E é o o melhor governo período. prejudicando com regra e o Satanás chamado banco, o banco devia mudar o nome, né? Em vez de banco, devia ser Satanás. O inferno chamado banco também prejudicando esse Não, mas momento. alguns bancos também têm interesses porque eles precisam também fazer negócios, eles ganham com isso. É um momento mais difícil porque taxa de juros é mais alta, mas existe a portabilidade. Ele pode financiar hoje e daqui a 2, 3 anos, numa melhora do cenário, trocar de banco ou trocar de financiamento, como a gente troca de telefone muitas vezes. Então, existe essa possibilidade. Mas se existe um momento no ciclo que a gente vive hoje para comprar, é o melhor momento hoje. Até por conta das restrições urbanísticas que vão encarecer o preço e o custo dos imóveis. Eu agradeço tua gentileza de ter vindo ao nosso Gente que Fala. Muito bom obrigado tê-lo pelo aqui. convite. De vez em quando eu me empolgo um pouco, mas você controla muito bem o nosso Aprendeu tempo. o caminho, retorne outras vezes. Sempre que convidado estarei presente aqui, é um prazer. Luiz Alberto, bom tê-lo aqui sempre. Muito obrigado. Eu estou aqui sempre querendo que a Constituição Civil seja vista como a solução mais imediata para esse inferno que sobrou disso tudo, que é o desemprego. Sérgio Jafé, onde eu encontro pela internet o ser síndico não é padecer no condomínio. Sim, pela internet, acessando os sites das principais livrarias, redes de livrarias de São Paulo, você vai poder encontrar aí esta Que obra. só aí. vende menos que a Bíblia, é verdade? Olha, nós estamos para fazer um acerto com o Edir Macedo, aí nós vamos resolver Um isso aí. abraço para você, Sérgio. Calazans, é muito bom tê-lo aqui no Gente que Fala, aqueles que acompanham a programação pela Rádio Trianon. Repito, tem muita saudade de você. Obrigado, Zanca. Um grande abraço. Um convite delicioso. Gente, um programa delicioso a gente participar. Muito obrigado. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, a redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.